Essa tática aqui, dentro da atividade-chave de aprender, eu chamo de primeiros princípios, porque uma ideia que eu sempre gosto de falar é de troncos antes de galhos. Ou seja, em qualquer disciplina que você vai aprender, sempre faz mais sentido você aprender os troncos, o que está sujeito a sobreviver por uma tempestade, por uma ventania, em vez de você aprender o galho. O que isso quer dizer? Aprender princípio antes de tática. Dando um exemplo concreto, por exemplo, se você quer aprender sobre marketing, faz muito mais sentido você aprender primeiro sobre princípios de persuasão do que você aprender sobre Google Analytics, por exemplo, né? Porque princípios de persuasão funcionaram há 2000 anos atrás, vão continuar funcionando daqui a 2000 anos. Google Analytics muda toda hora, certo? A ideia aqui de primeiros princípios é você entender os primeiros princípios de uma disciplina rapidamente com a ajuda do Adaptable One. Então, por exemplo, nesse prompt aqui, eu faço exatamente isso. Eu primeiro falo meu objetivo, minha intenção, certo? Eu falo, meu objetivo é aprender suficiente sobre programação para conseguir estimar melhor os prazos para novas features e produtos da Adapta. E aqui, obviamente, eu já tenho um contexto em que eu explico mais sobre a Adapta, para ele já saber de mim e sobre a Adapta. E aí depois eu falo, em ordem de prioridade, quais são os conceitos, os princípios mais importantes sobre programação. Cria uma tabela em que a primeira coluna é um número, a segunda é o nome do conceito, a terceira explica por que é importante e a quarta justifica a resposta da primeira. Ou seja, justifica o número, né, de por que está em primeiro. Então aqui, ele me deu aqui os princípios. Falou, primeiro conceito, estrutura de dados e algoritmos, depois princípios de design de software, metodologias de desenvolvimento ágil, conceitos de programação orientados a objetos, princípios de banco de dados, conceitos de segurança de software, e ele me dá aqui todos os princípios. Legal. Eu poderia continuar aqui, por exemplo. Legal. Agora você vai me ensinar em 5 minutos o mínimo que eu preciso saber sobre cada um desses conceitos. Comece pelo conceito 1. Depois de me ensinar, me faça algumas perguntas para entender se eu aprendi de verdade. Então, se eu acertar, passe para o conceito 2. Go! Aqui, o que eu estou fazendo? Então, eu já estou... ele já me deu essa estrutura. Eu vou tentar aprender o mínimo necessário dessa estrutura em cada um desses pontos. E depois eu quero que ele justamente faça as perguntas para ver se eu de fato aprendi. Então, ele fala, lição rápida sobre estrutura de dados e algoritmos. Estruturas de dados são formas de organizar e armazenar dados para uso eficiente, blá, 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 blá. Eu vou lendo aqui, explicando tudo. Algoritmos são conjuntos de instruções para resolver o problema. Legal. E daí, o que é bacana, que é diferente também de qualquer tecnologia que a gente já teve acesso, né? Agora, eu posso chegar e fazer perguntas específicas para cada uma dessas coisas. Então, por exemplo, pode chegar e falar para ele, me explique mais sobre algoritmos de ordenação. Me dê exemplos concretos. E essa é a ideia, lembra? O quarto I, o último I de interação. Então, estou interagindo com ele, fazendo ele me explicar melhor. E o que eu faria de verdade, o que eu faço de verdade quando tento aprender alguma coisa com o One, é ter já do meu lado um mapa mental, de repente, onde eu começo a organizar essas informações que ele está me passando. Então, por exemplo, eu já estaria organizando aqui um mapa mental em que eu pego aqui tudo que ele está me falando e eu coloco dentro de uma estrutura. Então, por exemplo, eu pegaria esses 8 princípios aqui e já colocaria dentro de um mapa mental. E a partir disso, eu começaria a estruturar, a entender melhor todos esses conceitos. E aqui, de novo, ele continua me explicando, mas o objetivo aqui não é te mostrar, ler para você passo a passo o que ele tá me respondendo, é mais para você entender as possibilidades que você tem de aprender alguma coisa do zero junto com o Adaptable One. Então, essa aqui é a tática de primeiros princípios. E, de novo, isso aqui pode ficar gigantesco. Você pode literalmente aprender uma disciplina completa do zero fazendo isso. E o que você tem que ter na cabeça, principalmente, é o quê? Quanto mais dados já existem sobre aquela disciplina, quanto mais antiga ela é, mais você consegue fazer isso. Se for alguma coisa completamente nova, você provavelmente não vai conseguir fazer isso. Então, dando um exemplo bem claro, por exemplo, até de táticas de como usar melhor o próprio Adaptable One ou inteligências artificiais. São tipos de dados que estão... É um tipo de conhecimento que está surgindo novo toda hora. São coisas que não estão na base de treinamentos dos modelos de inteligência artificial generativa. Ou seja, é alguma coisa que você não vai conseguir aprender muito bem, provavelmente. E por isso que, por exemplo, cursos como esses, comunidades, newsletters, são tão importantes, porque são informações novas que estão surgindo a todo momento e que você não conseguiria fazer isso também. Agora, para qualquer coisa em que já estava na base de treinamento dos modelos de inteligência artificial, você vai conseguir aprender muito melhor, com certeza. Mas o legal é que a maioria das coisas estão nisso e você consegue aprender mais rápido, certo? Então, eu espero que essa tática seja útil para você e que você use para aprender alguma coisa que você quer e nunca aprendeu, beleza? Então, te espero na próxima aula.